Não adianta educar os nossos filhos, pois afinal eles vão fazer as mesmas coisas que nós fazemos. Já ouviu isso? E esse homem aqui, o Albert Einstein, um cientista conhecido não apenas porque ele foi pego nessa foto aqui com a sua língua para fora, mas ele disse uma frase interessante. Ele disse: seja exemplo, seja exemplo. E na emergência pode até ser um mau exemplo. Foi algo que ele falou. Eu entendo o que ele quis expressar. Sempre seremos exemplos no final, podemos também ser maus exemplos. Um renomado cientista que estuda há muitos anos o cérebro, e ele está no auge no momento, ele chama Gerald Hüther. Ele disse que crianças aprendem imitando somente aquelas pessoas com quais têm um relacionamento emocional. Então, a criança aprende imitando as pessoas com as quais elas têm um relacionamento emocional. Bom, muito antes do Hüther, muito antes do Einstein, a palavra de Deus nos ensina a importância do exemplo. E nós vamos deixar de lado, não nos interessa muito, a questão de imitarmos as coisas ruins que não prestam para nada. Queremos aprender a sermos imitadores daquele que quer um relacionamento conosco. Deus quer um relacionamento com você, isso é maravilhoso. Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você. Ele poderia existir sem a gente, mas Ele não quer sem você. Ele não quer sem mim. É a maravilhosa palavra de Deus que revela isso em Jesus Cristo. Deus quer ter um relacionamento comigo. E quando esse relacionamento cresce, nós crescemos no processo de sermos imitadores daquele que vale a pena imitar. E então cresceremos e seremos também exemplos. Nós vamos ver hoje à noite como ser imitador, como ser exemplos, e vamos ver no final o grande exemplo. Na nossa vida, normalmente, seremos sempre os dois. Somos tanto imitadores como também exemplos. É claro, no início, quando somos crianças, a gente imita mais. E aí, crescendo as fases da vida, o processo acontece e nós nos tornamos rapidinho também pessoas que influenciam outras. E isso já pode começar cedo, na infância, né? Na juventude especialmente. Muitos nos influenciam e muitos são imitados, especialmente os ídolos. E não só na cor do cabelo ou no corte do cabelo, muitas vezes também na maneira de viver. Para termos um relacionamento com Deus, nós precisamos crescer na fé. A questão não é apenas emocional, mas tem que ser mais profunda. Tem que ser da nossa personalidade. E o acesso à nossa personalidade, Deus insiste em ter somente se nós confiantemente abrirmos o jogo a Ele. E então Ele sim, Ele vai se revelar e vai ter um relacionamento conosco. Se nós abrirmos a Ele nossa alma, as outras coisas vão vir automaticamente. Nossa vida inteira será influenciada por Ele, não violentada. Não, Deus não usa violência para nos forçar a fazer alguma coisa, mas Ele quer ver nossa fé, nossa abertura da fé, para que possa nos transformar. Quanto mais íntimo o relacionamento com Ele, mais o imitaremos, mais poderemos ser bons exemplos. Precisamos ser imitadores e exemplos, como igreja e como pessoas
particulares. Então vamos pensar mais um pouco sobre imitar. Então, imitadores. De quem poderíamos ser imitadores? E olha, interessantemente, a palavra de Deus fala mais coisas do que o versículo inicial nosso, mas vamos começar com isso. Então, de quem deveríamos ser imitadores? De Deus. Mas como é Deus? Onde Ele está? E felizmente Ele se manifestou. Deus se nos apresentou em Jesus Cristo. Porque conhecemos a Jesus, sabemos como Deus é. E por causa de Jesus podemos imitar a Deus. Sem Ele não saberíamos como Ele é. O apóstolo Paulo, ele diz uma vez: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, versículo 1. E aí vocês podem ver, tem mais coisas. E não são proibidas da parte de Deus. Podemos imitar os apóstolos, podemos imitar o apóstolo Paulo. Ele mesmo disse: sede meus imitadores. 1 Coríntios 11, versículo 1. Como também eu sou de Cristo. E aqui nós vemos como Deus usa cada personalidade de maneira diferente. E mesmo assim pode ser imitador de Deus e servir a Deus parecendo diferente de outro. Deus não quer uniformidade. Deus ama as coisas coloridas com muitas formas. Mesmo assim, eles eram imitadores de Cristo. O apóstolo Paulo era um. Aí os apóstolos todos foram. E nós temos um fundamento maravilhoso que a Bíblia nos deu. Os apóstolos e os profetas. Efésios 2:20. As igrejas originais também se tornaram para nós um padrão importante para nós imitarmos. E assim nós lemos também, tem referências sobre isso, onde, por exemplo, Paulo menciona isso aos Tessalonicenses, falando que eles têm sido imitadores das igrejas na Judéia. E, mais um ponto aqui, podemos imitar irmãos que são exemplo para nós. Imitar homens de Deus. E a Bíblia abre aqui o leque. Na carta aos Hebreus, nós temos muitos exemplos, um após outro, de pessoas que que precisamos imitar. E isso com zelo. Hebreus 6:12 fala isso. Não sejam negligentes nisso, o apóstolo Paulo diz. Eu gostaria de ler, só para vocês terem isso também em mãos, Hebreus 6:12. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas de Deus. Ou herdaram as promessas. Deus quer que sejamos imitadores daqueles que eram bons exemplos. Por que eles eram bons exemplos? Deus destaca sempre a fé. A fé. Não é para copiar os atos. Imitar os atos daquelas pessoas apenas é bem mais. A essência é a fé, o que a Bíblia nos mostra, e bem importante isso. Porque precisamos ter cuidado. Estão vendo aqui, o raio aqui? Cuidado. Não é bom imitar tudo. Há coisas erradas acontecendo. Também no meio da igreja. Para mim, sempre foi um desafio estudar a história da igreja. Quem estuda vai ver como os cristãos, os queridos cristãos, erraram. Infelizmente, Lutero, que para mim, com certeza, para nós é um bom exemplo em muitas coisas na questão da doutrina da fé, ele se ligou sobremaneira, arriscou sua vida para pregar o que a Bíblia diz. Mas ele também disse coisas tão tolas que os nazistas na Alemanha usaram para massacrar judeus. Eles citaram Lutero. Não sei se vocês sabiam disso, mas é o que aconteceu. Há poucos dias atrás, quando eu aprendi sobre Calvino,
eles me falaram, ele é um dos melhores lá dos reformadores, que não tem quase erro. Mas há poucos dias atrás me deparei com um erro grave dele, né? Gravíssimo. Ele testemunhou para matar uma pessoa. Era julgamento, mas era questão de doutrina bíblica. Como é que alguém ousa matar uma pessoa por causa de doutrina? Na época era normal, e pior do que Calvino, o Zwingli, ele mandou matar, também um grande reformador mandou matar, infelizmente, um ramo de batistas que pregaram o batismo por imersão. Mandou matar. Agora, o que a gente precisa aprender com isso? Deus anula o exemplo dos irmãos aqui? Não. Mas Deus sempre deixa, e isso para o nosso bem, deixa que todos tenham, ou Deus revela também nos exemplos do Antigo Testamento, lados escuros na vida daqueles que serviram a Deus. Davi tinha lados terríveis escuros. Por quê? Porque há uma tendência muito perigosa de nós idolatrarmos pessoas humanas. E por isso, Deus quis, ou Deus deixou, que nós não nos apegássemos demais a esses exemplos. Precisamos aprender deles, sim, mas precisamos aprender a imitar com discernimento. A Bíblia ensina discernimento, segura o que é bom, mas larga a mão daquilo que é ruim. E a Bíblia nunca ensina para ninguém que você deve ser um calvinista, ou um luterano, ou um zwingliano, nada disso. Você precisa ser um cristão, do Senhor Jesus. Nada mais, nada menos. Precisa ser do Senhor Jesus. É isso que a Bíblia ensina. Então já entramos nessa questão. Como podemos ser imitadores? Isso é uma parte super importante. Se você dormiu até aqui, agora acorde, porque é super importante. Por favor, não devemos ser atores e dissimuladores. Há uma maneira de imitar que é pura atuação. Pura atuação. E nós todos temos a tendência de cair nisso. Ouvi uma pregação sobre esses dias, um irmão falando algo que aconteceu comigo também, né? Só para você saber. Na casa tinha um ambiente meio tenso, né? Não sei o que era, no caso dele. E aí alguém liga no telefone. E o irmão pega o telefone do gancho e de repente muda a voz. E aí, como vai? Tudo bem? E do outro lado a pessoa pensa, paraíso. Lá dentro de casa do irmão é paraíso. Então a gente, às vezes, dissimulamos. Vem o pastor tal. Como eu gosto das coisas de Deus. E em casa, nem abre a Bíblia. Essa passagem deliciosa da Bíblia. Abri uma vez, né? Quando tinha na pregação daquele outro pastor, né? Podemos dissimular. Se quiser ficar com isso, pode, mas não é bom. E a Bíblia fala que podemos plagiar o ser cristão. Há muito plágio por aí. Plagiar, vou cair de novo nesse erro, tá? Me desculpem já pelos que vou fazer. Plagiar, né? É mania. Então, obrigado pela correção. Aceito. Então, o que é plagiar? É roubar, né, a ideia de outros. Ou melhor, a gente usa os direitos autorais, a fonte, como se fosse a minha. A fonte de uma pessoa inteligente, eu vendo como se fosse a minha ideia e a minha coisa. É muito ruim. Os plágios cristãos têm muitos, e a Bíblia fala sobre eles na 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5
Aqui a Bíblia diz sobre os últimos tempos que as pessoas terão uma forma exterior de piedade, mas negarão a sua fonte ou o seu poder. O poder da fé. 2 Timóteo 3,5. Quem quiser anotar, não precisamos abrir agora. Então as pessoas terão essa habilidade de disfarçar tão bem que todo mundo vai achar, não, esse é cristão, perfeito, mas faz de conta só. E isso é muito, muito ruim. Por isso, Paulo explica em nossa referência como nós devemos ser imitadores de Deus. Não sei se vocês lembram da nossa referência inicial. E a gente pretende entendê-la. Não só ouvi-la, queremos entendê-la. E olha só o que Paulo diz. Ele diz, Efésios 5, é a nossa referência de início. Ele diz, sede, pois, imitadores de Deus, agora vem, como filhos amados. Um filho, se tem as características do pai, ele roubou alguma coisa? Não roubou. Não roubou. Ele é do pai. Ele faz parte do pai. E está ligado com ele. O mesmo sangue corre nas veias dele. Quem quiser imitar a Cristo, precisa ser um filho de Deus. E somente podemos nos tornar filhos de Deus por meio do único Filho de Deus, Jesus Cristo. Em João 3,16 diz tão claramente que Deus apenas tem um Filho. O único Filho, né? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Aquilo que Deus espera de nós, que nunca cumprimos, tudo isso Jesus cumpriu. Ele é o único Filho de Deus. Mas se você quiser se tornar um filho de Deus, você pode através dele. Isso a Bíblia ensina. E daí você não será plágio, mas não será falsificado, mas será verdadeiro, porque Jesus está dentro de você. Você é um filho de Deus. E gostaria de ler essa referência. Está escrita em João capítulo 1, versículo 12. Onde a Bíblia explica como podemos nos tornar filhos de Deus. Mas a todos quantos receberam a Jesus, quantos o receberam, a palavra de Deus vinda na carne, Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É assim como você pode se tornar um imitador de Deus. Há muitos que tentam praticar o amor, às vezes com um zelo incrível, mas rejeitando o único Filho de Deus. Não vai passar plágio, de falsificação, porque ele tem os direitos autorais do amor. Não se engane. Se você tenta imitar, você não vai chegar nem perto, nem perto. Mas se você é filho, você pode ser pequeno. Não tem problema. Você será aceito como uma cópia, entre aspas, legítima do pai. Não há problema. Não interessa a quantidade de quedas que você levou, porque você usufrui do relacionamento do amor com Deus. Deus quer dar-nos o seu amor. Ele está em Jesus Cristo. E Deus colocou isso nesse ponto central. Quem rejeita Jesus, rejeita o amor de Deus. Ele escolhe falsificação, plágio. Mas quem aceita o Filho de Deus, recebe com ele o amor de Deus com todas as dimensões
que isso implica, e são muitas. O apóstolo Pedro, ele fala uma vez das pessoas que imitam só, eles são igual cachorro e igual porco, eles tomam um banho rapidinho, aí eles voltam de novo para o lamaçal. O porco, ele ama a lama, ele vai voltar sempre para a lama. Você pode dar banho quantas vezes quiser, que ele vai voltar para a lama. O filho, ele cai na lama, pode cair 70 vezes 70 na lama, mas ele vai procurar a água para se lavar. Se você tem erros e problemas que você não consegue vencer, saiba que o amor de Deus não se mudou em nada para com você. Importa, porém, que você seja realmente um filho de Deus e volte para casa, para que Ele possa te lavar, te dar o cuidado que Ele quer te dar. Ok? Vamos continuar. Quando a gente imita assim a Deus, nós nos tornaremos exemplos. Isso é muito bom. Exemplos são reconhecidos sempre de uma outra maneira. Por exemplo, já ouvi muitas vezes pessoas falando assim, de um irmão que vive na fé, ou uma irmã. Bom demais ficar do lado dela, bom demais ficar do lado dele, que eu me sinto bem, me sinto aceito. Não preciso ser outra pessoa, fingir. Ele me aceita do jeito como sou. É assim como Jesus Cristo é. Um bom exemplo é assim. Um irmão tinha falecido, ele falou sobre esse irmão. Perto dele era fácil acreditar, crer em Jesus Cristo. São exemplos que têm influência boa no meio de um mundo que está desesperado e que não conhece esperança viva. Mas tem um outro lado, né? Tem também esse lado, né? Exemplos podem também ser mal entendidos. O maior exemplo de todos, Jesus Cristo, foi mal entendido. E assim foi que aconteceu que ele foi negado, traído e morto. O apóstolo Paulo, no final da vida dele, não recebeu aplausos. Ele foi abandonado pelos próprios irmãos. Ele estava num tribunal sentado e tinha muita gente que poderia ter defendido ele. Quem defendeu? Ninguém. Ninguém. A coragem dos cristãos lá fora sumiu, porque se falassem algo, poderiam ser presos. Então deixaram o apóstolo Paulo sozinho, sem ninguém. Não é o caminho mais fácil ser um exemplo. Sansão também, ele foi entregue pelos próprios irmãos aos inimigos. A própria tribo dele entregou. Mas sabe, o exemplo, ele continua exemplo, mesmo mal entendido. Sabe, quando o apóstolo Paulo escreve isso, em 2 Timóteo 4,16, e todos me abandonaram, ele não continua assim. E esses miseráveis traidores, covardes, vão ver o que eles fizeram. Não, ele simplesmente orou em favor deles para que Deus não considere o erro deles. E aí vocês podem ver o exemplo que Deus quer que nós sejamos, é um exemplo suave. Ele não aplica pressão. Ele não conhece mágoa, Como a mágoa pode estragar a vida de um cristão até fervoroso. Mas se ele der lugar à mágoa, estraga tudo. Vai estragar tudo. A murmuração, a mágoa, ela destrói tudo. Dê lugar a ela que você vai arruinar sua vida. Por isso, volte a Cristo. Ele não teve mágoa contra ninguém de nós, e nós todos temos traído Ele inúmeras vezes. Cada pecado
é traição. Não é menos, não. É traição. E ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Meu jugo é suave e é manso, né? Eu sou humilde e manso de coração. O exemplo que nós vemos como o exemplo dos exemplos, Jesus Cristo, ele nos oferece uma carga suave. Que convite bom, né? O exemplo de todos, o maior exemplo de todos é que Jesus veio para servir e não para dominar. Em Mateus 20, versículo 28, vamos abrir isso ainda. Podemos ler isso. Tem várias referências. Jesus está falando de si mesmo, quando ele diz o Filho do Homem. Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, ele veio para servir aos outros. Não havia lugar para egoísmo no coração dele. No coração dele havia lugar para você. Seus pecados, seus erros, ele carregou. Ele serviu você indo à cruz e recebendo o seu castigo que Deus tem que aplicar para a nossa traição do pecado. E agora, ele quer ter lugar em seu coração. O que você faz com isso? Se nós quisermos crescer e sendo imitadores de Cristo, Deus quer que o nosso exemplo fale disso. Nosso exemplo precisa ser uma demonstração do sacrifício de Jesus Cristo. Ele quer tanto isso também em nossas vidas. E para isso ele trabalha em nós. Ele nos cura. Ele tira o sabor da mágoa. Ele pode tirar. Ele nos dá seu amor em troca e uma alegria que o mundo não conhece. Foi a primeira coisa que eu experimentei como cristão de maneira bem consciente. A alegria que eu recebi, não tinha conhecido. E olha, eu tinha me esforçado como jovem para experimentar tudo mesmo que o mundo oferecia. Não tinha limites, mas nada me ofereceu essa alegria que eu conheci com Jesus. Mas não estamos aqui para somente viver nisso. Estamos ainda aqui para demonstrar o poder do sacrifício do amor de Cristo na cruz. Apliquemos isso para nossas vidas. Como seria triste se a gente ouvisse tudo isso e nada aconteceria em nós. Minha vida está imitando a quem? A quem você imita. Imite a Jesus Cristo. Para isso, torne-se primeiro filho de Deus. Se você é filho de Deus, então imite-o até o sangue do seu ser. Não sei expressar melhor. Que isso influencie as suas decisões todas. E então, queira ser esse exemplo suave do qual a Bíblia fala em nosso versículo inicial, como Jesus foi. A Bíblia fala que Jesus apresentou-se como sacrifício e passou aquele aroma suave, né? Na figura, a Bíblia fala assim, né? No nariz de Deus entrou esse aroma suave, fragrância maravilhosa para Deus. Então, que Deus possa fazer de nós essa fragrância, que nós possamos aprender a engrandecer o poder do amor de Deus no sacrifício de Cristo numa vida que não procura se engrandecer, mas que procura
se entregar pelo bem dos outros, se consumir pelo bem dos outros, assim como Jesus fez. Tá, esse é o versículo nosso. Talvez você entenda melhor agora. É a esperança, né? Então eu vou ler novamente. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Eu gostaria de fechar com oração.